sejam bem-vindos ao canal. O tema de hoje é as 4 nobres verdades. Quando começamos a estudar o budismo, é bom olhar para as 4 nobres verdades. Na época de Buda, já havia múltiplos sistemas religiosos e filosóficos. Hoje, somos confrontados com uma variedade ainda maior de ensinamentos espirituais. Quando chegamos ao budismo, é importante tentar identificar o que é único em relação à abordagem budista. Entretanto, se perguntarmos o que é especificamente um budista, teremos que olhar para as 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade. O Buda disse que nossas vidas estão cheias de sofrimento e até mesmo aquilo que consideramos nossa felicidade comum tem todo um conjunto de problemas associado a ela. A palavra traduzida como sofrimento é, em sânscrito, dukkha. Temos sukha, felicidade, e dukkha, sofrimento. Dukkha implica que há algo de errado com este espaço, referindo-se ao nosso espaço mental, e o espaço de nossas vidas em geral. Trata-se de uma situação desagradável. Primeiro, fazemos a experiência do sofrimento bruto, como dor, infelicidade e tristeza. O segundo tipo de sofrimento é chamado de sofrimento da mudança, e este se refere à felicidade comum e cotidiana. O problema é que ela muda o tempo inteiro. Se aquilo que consideramos felicidade comum fosse a verdadeira felicidade, então quanto mais tivéssemos dela, mais felizes seríamos. Por exemplo, se fizéssemos a experiência da felicidade ao comer chocolate, quanto mais nós comêssemos, por horas sem fim, mais felizes seríamos. O sentimento de prazer logo se transformará em dor ou estranheza. Isso simplesmente tem a ver com o fato de que a felicidade comum muda. É claro, nunca temos o suficiente dela, nunca estamos satisfeitos. Mas nós sempre queremos mais e mais. Agora, querer superar este problema relacionado à nossa felicidade comum e mundana, tampouco é um objetivo exclusivamente budista. Há muitas religiões que nos ensinam a ir além dos prazeres mundanos e achar algum tipo de paraíso com êxtase eterno. O terceiro tipo de sofrimento é especificamente budista, e é chamado de sofrimento que a tudo engloba. Este sofrimento permeia tudo aquilo que vivenciamos, e se refere à maneira como renascemos incontrolavelmente de novo e de novo. É claro que há muitos outros tipos de sistemas filosóficos que ensinam sobre renascimento. Então, novamente, isso não foi nada de novo para o Buda. No entanto, ele entendeu e descreveu o mecanismo do renascimento de uma forma bem mais profunda que qualquer uma das outras filosofias ou religiões que explicavam isso naquele tempo. O Buda ofereceu uma explicação minuciosa de como funciona o renascimento e como nossos corpos e mentes vivenciam esses altos e baixos da dor. A segunda nobre verdade. A segunda verdade olha para a verdadeira causa de toda esta infelicidade que vivenciamos. Não precisamos nem falar sobre renascimento neste ponto. Ao invés disso, podemos tentar entender o que o Buda explicou de uma forma simples e lógica. Podemos pensar que a felicidade e a dor vêm a nós como recompensa ou punição ou coisas deste gênero. Mas o Buda falou da verdadeira causa como sendo comportamento construtivo e destrutivo. O que significa comportamento destrutivo? Trata-se apenas de causar danos? Quando falamos de causar danos, isso pode se referir a prejudicar os outros ou a si mesmo. Na verdade, é muito difícil saber que tipos de efeitos o nosso comportamento pode ter nos outros, se ele ajudará ou prejudicará. Por exemplo, podemos dar a alguém uma grande soma de dinheiro e, como resultado, alguém que quer roubar este dinheiro acaba matando esta pessoa. O nosso objetivo pode ter sido ajudar,
mas na verdade não há garantia em relação a isso. Isso se refere a pensar, agir ou falar sob a influência de emoções perturbadoras. Elas nos levam a perder a nossa paz mental e o autocontrole. Isso se refere à raiva, cobiça, apego, ciúme, arrogância, ingenuidade, e a lista continua. Quando nosso pensamento fica aprisionado por uma dessas emoções, então falamos ou agimos sob a influência delas. Isso produzirá infelicidade para nós. Ao longo prazo, isso cria infelicidade porque desenvolve a tendência a ser desta forma. Por outro lado, temos o comportamento construtivo, que é aquele que não está sob a influência dessas emoções perturbadoras, mas pode até mesmo ser motivado por emoções positivas, como o amor, a compaixão ou a paciência. Agir de forma construtiva produz felicidade. Embora ajudar pessoas possa nos fazer felizes, há algo de não muito confortável por detrás disso. Esta felicidade que talvez sintamos nunca permanece a longo prazo. Ela muda e se torna insatisfatória. A terceira nobre verdade. A terceira nobre verdade é aquilo que chamamos da verdadeira suspensão. Geralmente é traduzido como verdadeira cessação, e se refere ao fato de que é possível parar e se livrar desta confusão para que ela nunca volte a ocorrer. Se nos livrarmos dela, que é a verdadeira causa, então nos livraremos dos verdadeiros problemas. Se fizermos isso, ganhamos aquilo que é chamado de liberação. Nos tempos do Buda, havia outros sistemas indianos que falavam da liberação do Sansara. Era um tema comum na Índia. No entanto, o Buda viu que esses outros sistemas não se aprofundavam o suficiente no processo de identificar a verdadeira causa. Você pode chegar a ter uma pausa desses problemas que recorrem de forma incontrolável. Por exemplo, nascer em um reinado paradisíaco no qual a sua mente fica em branco durante várias eras. Mas ainda assim isso um dia chegará ao fim. Não há real liberação com esses outros sistemas. O Buda ensinou sobre a verdadeira cessação e é importante compreender que realmente é possível se livrar desta confusão de forma que ela nunca volte a ocorrer. Se não, por que você faria o esforço de tentar se livrar dela? A quarta nobre verdade. A quarta nobre verdade geralmente é traduzida como o caminho verdadeiro, e nos ajuda a entender a terceira verdade. Ela se refere ao estado mental que, caso nós possamos desenvolvê-lo, torna-se o caminho que leva à liberação. As nossas mentes costumam projetar lixo total. Mas também há níveis nesta projeção de lixo. Um nível extremo seria esquizofrenia ou paranoia, onde realmente pensamos que todos estão contra nós. Da mesma forma, eu existo e você existe. O budismo não está dizendo que nós não existimos. Ele simplesmente constata que projetamos uma maneira de existir na realidade que não corresponde absolutamente ao que realmente é. Realmente temos esta ideia de as coisas existem de forma independente e sozinhas, o que é uma forma impossível de existir. As coisas surgem de causas e condições e mudam o tempo todo. No entanto, nós não enxergamos isso. Apenas vemos aquilo que está em frente aos nossos olhos. Por exemplo, temos que encontrar alguém e a pessoa não aparece. Logo, pensamos que a outra pessoa é horrível, sempre nos deixando na mão, que ela não gosta mais de nós. Pensamos que a vida dela existe de forma independente do tráfico, ou do trabalho extra no escritório. Mas já que tudo surge de causas e condições, é impossível que, por si mesmos, independentemente de tudo, sejam pessoas terríveis. Ainda assim, a nossa mente projeta esta imagem e se fixa nela criando raiva, uma emoção destrutiva. Depois, da próxima vez que os vemos, vemos de outra forma, e gritamos com eles,
sem nem mesmo dar uma chance de explicar. Durante tudo isso, somos nós que estamos bastante miseráveis e infelizes. Não se refere a nada de real. No budismo chamamos isso de vacuidade, muitas vezes traduzido como vazio. O verdadeiro caminho da mente é compreender que tudo isso é lixo e que nossas projeções não correspondem a nada real. Nossas projeções da fantasia e da realidade se excluem mutuamente. O ensinamento do Buda de que a compreensão correta da realidade pode substituir mal-entendidos e trazer a liberação do sofrimento não foi único. Outros sistemas indianos também afirmaram isso. O que dá força a nossas mentes para serem capazes de permanecer com o entendimento correto da realidade e ver além de todas as emoções destrutivas, é a motivação. Pois vemos que somos todos interconectados e que todos são como nós, todos querem felicidade. Temos que nos livrar de nossa confusão para sermos capazes de ajudá-los plenamente. Esta é a apresentação básica das 4 nobres verdades. Para entendê-las mais profundamente, precisamos aprender um pouquinho mais sobre karma e renascimento.